estão aqui conosco aqui. Vamos transformar? Chega, dá oportunidade para o novo. O momento é o novo. Vamos transformar a nossa nação. Candidato Geraldo Alckmin, pela sequência determinada em sorteio, a pergunta é sua e a escolha de quem vai responder também. Então, o milagre da educação. Eu fui analfabeta até os 16 anos, fiz Mobral, supletivo de primeiro e segundo grau, sou com muito orgulho professora de História pela Universidade Federal do Acre. Eu sei o que a educação pode fazer na vida das pessoas. E é por isso que o meu compromisso com a educação é um compromisso inarredável, educação de qualidade. É por isso que também estamos dialogando com Todos pela Educação, que está oferecendo a todos... Proposta que, se for implementada, a gente pode iniciar um ciclo de prosperidade na educação. A gente já tem quantidade, mas nós vamos trabalhar a qualidade. Hoje nós ainda temos mais de 500 mil crianças que estão fora da escola. Os que terminam o segundo grau não sabem ler e interpretar um texto, 14% não sabem fazer operações simples de matemática. Nosso compromisso é que toda criança até os 7 anos esteja alfabetizada, que todo jovem saia do segundo grau com o aprendizado adequado à sua escolaridade e de que tenhamos recursos que sejam mais gerenciados e que os professores sejam bem remunerados, valorizados econômica e simbolicamente. A educação, às vezes, vira um discurso oco. Entra governo e sai governo e é prioridade. Mas nós queremos fazer da educação uma prioridade para que ninguém tenha que entrar por uma fresta como eu tive que entrar. Que a nossa prioridade será a educação básica, ensino infantil, 0 até 5 anos de idade, ensino fundamental, 6 a 14 e ensino médio. Começando pelo ensino infantil. Aqui em São Paulo nós fizemos de maneira inovadora o creche escola. Foram quase 300 creches escolas entregues e outras tantas estão em obra. Nós vamos zerar a fila, quero falar para as mamães aqui, para as famílias, zerar a fila das crianças de 4 e 5 anos na pré-escola. Nós queremos todas as crianças no ensino infantil, na EMEI e na pré-escola. Ampliar as vagas de creche e, evidente, a valorização do professor, como fizemos em São Paulo nas escolas de tempo integral, com 75% a mais. Eu sei o quanto é importante uma criança ser estimulada na idade certa. De 0 a 5 anos de idade, a criança cria a sua estrutura de aprendizagem. E quando isso não acontece, ela vai ter prejuízos para o resto da vida. Nós temos que focar na educação infantil, com certeza, no ensino fundamental, no ensino médio, para que aquelas condições que eu disse sejam efetivamente cumpridas, valorizando os professores, inclusive com salários que sejam dignos. Agora, tome muito cuidado, porque às vezes se faz um discurso louco da prioridade da educação, mas o condomínio já está cheio de lobo mau. A próxima pergunta é da senhora, candidata Marina Silva, e também a escolha de quem a responderá. A minha pergunta vai ser para o Ciro Gomes. Ciro, quando você foi ministro do Meio Ambiente, eu tive a oportunidade de trabalhar com você. Fizemos um esforço muito grande para que se tivesse a licença da transposição de São Francisco, porque ela era importante para os estados que precisam dessa transposição para ter o provimento de água. E, infelizmente, nós não tivemos o devido acompanhamento em relação ao compromisso da transposição. Como é que isso está previsto no seu governo? Comecei. Por exemplo, o município de Pirapora não tinha nem sequer projeto de saneamento básico. O Rio das Velhas era o maior poluidor, não é, do Rio São Francisco, e nós trabalhamos em toda essa agenda interativamente com a turma do Ministério do Meio Ambiente e interativamente com as autoridades dos municípios, enfim, e assim será o meu governo. Nós vamos lançar a infraestrutura do país, mas sempre tendo atenção clara, como foi possível, trabalhando juntos com seriedade, que não é possível fazer as coisas acontecerem sem o cuidado com o futuro. BR-163, BR-319, as ferrovias transnordestinas, tudo isso eu vou terminar, mas vai ser dentro do padrão que nós fizemos no São Francisco. Uma das questões fundamentais no projeto de transposição era a questão da revitalização da Bacia do São Francisco. Infelizmente, o projeto foi abandonado, o programa foi abandonado, e a revitalização é fundamental. No caso, Bahia, Minas Gerais, sem o que o velho Chico pode vir a morrer, e os investimentos na área de revitalização é para não jogar o esgoto sem ser tratado dentro dos tributários do Rio São Francisco, para que se recupere mata ciliar, para que o rio não seja assoreado. O Rio São Francisco é importante econômica, simbolicamente e culturalmente para os nordestinos e para todo o povo brasileiro. Portanto, devemos retomar o programa de revitalização do Rio São Francisco. A revitalização do São Francisco, fundamentalmente, é repor matas ciliares
e fazer o saneamento básico. Hoje, mais de 100 municípios da ribanceira do Rio, né, desde a Serra da Canastra, em Minas Gerais, até a foz entre Sergipe e Alagoas, mais de obras relevantes como construção de moradia popular, saneamento básico e revitalização de estruturas degradadas dos nossos rios e lagos é tarefa minha prioritária. Candidato Boulos, chegou sua vez de perguntar e escolher quem vai responder. Olha, eu vou perguntar para o Henrique Meirelles. Meirelles, você não é apenas o candidato do Temer, porque aqui tem 50 tons de Temer. Muita gente, aliás, que está dizendo que quer renovação, mudança, tem que ver onde estavam no verão passado. Tudo aprovando medida do Temer aqui. Agora, você é o candidato dos bancos, Meirelles. Você é um banqueiro. Né? A nossa candidatura representa os trabalhadores que estão preocupados com botijão de gás, com desemprego, com salário mínimo. Os bancos no último trimestre lucraram 17 bilhões de reais, enquanto o salário mínimo ficou estagnado com você no governo. Você acha isso normal? Você acha isso justo, Meirelles? Eu sou o candidato do emprego, da renda e do crescimento econômico. No momento em que eu fui convidado para assumir o Banco Central pelo então eleito presidente Lula, né, você deve saber disso, o Brasil enfrentava uma crise enorme e juros na estratosfera. Durante o meu período no Banco Central, os juros caíram, visando diminuir o spread bancário, além dos juros do Banco Central, que já são os mais baixos da história. E eu não trabalhei apenas para o governo cujo presidente é o presidente Michel Temer, ou o governo cujo presidente era o presidente Lula. Eu trabalhei pelo Brasil, porque eu fui eleito alguém que conhece a estrutura, conhece a economia, sistema para baixar os juros e fazer o Brasil crescer, como já aconteceu 2 vezes onde eu estive no governo. Olha, o Meirelles é o maior exemplo de uma coisa chamada porta giratória. Ele saiu do Banco Boston para virar presidente do Banco Central. Depois ele saiu lá da JBS com o Joesley para virar ministro da Fazenda. Agora quer ser presidente da República. Porta giratória é raposa cuidando do galinheiro. É isso que faz o Estado brasileiro ser um Robin Hood ao contrário, que tira dos mais pobres e da classe média para dar para os super ricos. Para enfrentar isso, e nós vamos enfrentar esses privilégios, não pode ter rabo preso. Porque vamos falar o português claro como funciona hoje no Brasil. Muita gente aqui tem sua campanha, já teve, financiada por banqueiro, por empreiteira, por agronegócio. Aí quando chega lá, vai atender quem pagou a conta, não quem votou. Tem que ter independência. A nossa campanha é financiada porque acredita nela, não financiada por grande empresário ou banqueiro como Meirelles. Pois não, Meirelles. O candidato, de novo, ele falta ter informações básicas, né? Ele não sabe, por exemplo, que nesse período onde eu estava na iniciativa privada, eu era presidente do Lazar Americas, que é um dos bancos mais respeitados no mundo. E eu fiz um trabalho de montagem, de orientação do banco digital, que de fato é um sistema de muito sucesso e o que hoje vai prevalecer no mundo inteiro. Portanto, eu não trabalhei para a Joesley ou para ninguém. Eu fiz uma orientação para a montagem da plataforma digital. Eu era presidente do Lazar Americas, como fui também mundial do Bank Boston. Agora, o importante é que é competência. Isso é que o Brasil precisa e honestidade, porque eu sou... O VAR não está previsto na organização do debate para nenhum dos senhores, nem para a candidata Cabo da Ciolo. É sua vez de perguntar e escolher quem vai responder. Minha pergunta vai para o candidato Ciro. Ciro, o senhor é um dos fundadores do Foro de São Paulo. O que o senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano Ursal? O que o senhor tem para dizer? O plano Ursal, União da República Socialista Latino-Americana. Tem algo a dizer para a nação brasileira? Meu estimado Cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje.
e, pelo visto, o amigo também não me conhece. Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Fórum de São Paulo e acho que está respondido. Sabem sim, sabem sim. Nós estamos falando aqui de um plano que chama-se Nova Ordem Mundial, união de toda a América do Sul, conexão de toda a América do Sul, tirando todas as fronteiras, fazendo uma única nação. Pátria grande. Poucos ouviram falar disso e vai ser pouco divulgado isso. Eles sabem do que nós estamos falando. Quero deixar bem claro que no nosso governo, o comunismo não vai ter vez. Muito bem, deixar muito claro isso. E deixar muito claro também para os Estados Unidos e para a China. Infelizmente, políticos da nossa nação estão dando a nossa nação. Mas aqui também não vai ter vez. Eles vão disputar o segundo e a terceira com a melhor economia do mundo. Porque a nação brasileira, no nosso governo, vai ficar entre a primeira na economia mundial para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. 40 segundos para propor 3 alternativas para retomar o desenvolvimento no Brasil. Uma, aliás são 4, mas eu já falei uma, vou repetir. Ajudarei os brasileiros que estão, aos 63 milhões deles, endividados do SPC. Vou ajudar a pagar a dívida e restaurar o consumo das famílias. 2, consertarei e apoiarei um esforço de desfazimento. Eu tinha deixado 1 minuto para trás lá sem usar. Deixa eu ver, é verdade, mas perdeu. Perdeu o Playboy. Parafraseando o candidato, a frase foi dele. Mas é o que faz agora a pergunta e escolhe quem responde. Ciro Gomes. Eu vou perguntar ao meu estimado colega de Câmara, deputado Jair Bolsonaro. Deputado, está virando uma preocupação grave minha e isso todo mundo tem duvidado, enfim. O Brasil tem hoje 63 milhões de pessoas vivendo na humilhação de ter o seu nome no SPC. Como o senhor ajudaria a enfrentar esse problema? Eu te vi respondendo isso há pouco tempo, né? Que você ia zerar isso aí. Para deixar bem claro, Ciro Gomes, meu colega de Câmara, muita gente honesta entrou no SPC acreditando na política do PT. Acreditando que o emprego viria ou que não perderia seu emprego. Veio a corrupção, veio a roubalheira e aqueles que compraram uma geladeira, uma máquina de lavar roupa, até mesmo um ferro elétrico, teve que devolver. Tem gente, então, honesta que está no SPC, mas tem muito, mas muito bandido também. Eu desconheço aqui o volume, eu acho que talvez até a vossa senhoria desconheça o volume que desse pessoal, 63 milhões, que deve ao SPC. Eu acho que equivale aí, com toda certeza, quase um PIB do Brasil isso aí. E eu também estou curioso. Eu quero saber, te respondo a pergunta aqui, que você nos diga como tirar esse pessoal do SPC. Eu acho que não vai ser rodando dinheiro e nem dando uma canetada, até porque não teríamos poder para isso. Estou ansioso para aguardar a tua resposta. Candidato Bolsonaro, sua tréplica. É uma conta bilionária. Realmente, se o Ciro conseguir fazer isso aí, você vai ser um santo aqui, Ciro. Mas olha só, no Brasil tem muita coisa a ser feita. Sem honestidade, sem realmente colocar gente decente ao teu lado para governar o Brasil, a gente vai continuar vivendo nesse estado de coisa que estamos hoje em dia passando. Não dá mais para acabar as eleições. Começa escolhendo um candidato para responder e outro para comentar. Respostas de 1 minuto e meio, réplica e tréplica, 45 segundos cada. O Fábio Panuzio abre o bloco. Vou abrir o bloco perguntando para o Cabo Daciolo e eu queria comentário do candidato Henrique Meirelles. Cabo Daciolo, o senhor surgiu para a política depois de apoiar, de liderar a greve dos policiais da Bahia, a greve dos bombeiros do Rio. O senhor apoiou enfaticamente a greve do Espírito Santo. E o que eu gostaria de perguntar ao senhor é o seguinte: essas greves foram todas elas ilegais, até porque policiais não podem fazer greve no Brasil. Como é que o senhor enfrentaria, se fosse eleito, por exemplo, a situação que o país enfrentou agora com a greve dos caminhoneiros? O senhor seria condescendente como foi com os policiais ou o senhor usaria a força para terminar com essa greve? Olha, eu visualizo aqui que o senhor não acompanhou a greve dos caminhoneiros. O senhor não deve ter acompanhado, porque eu sou o único parlamentar que esteve dentro da greve dos caminhoneiros, onde as suas reivindicações não foram ouvidas, em momento algum. Os caminhoneiros eles estavam pedindo que baixasse o diesel, a gasolina, o gás de cozinha, que baixasse exatamente essas pautas deles. Eu venho falar para você, a Petrobras, você vai visualizar que o diesel, ele sai da sua fabricação por 98 centavos.
E ele vai para a Petrobras por 2,10. Vai lá para a bomba, para o consumidor, por 4,10. Isso que está acontecendo é que nós não investimos nas nossas refinarias. Nós mandamos o nosso petróleo bruto para fora e depois nós trazemos o manufaturado, todo o petróleo, o diesel, nós trazemos o diesel, o gás de cozinha de fora. O gás de cozinha sai lá da refinaria por R$22, vai para a casa do consumidor por R$80. Para o senhor ficar informado, o Cabo Daciolo estava junto com os caminhoneiros e eu, como presidente da República, isso não vai acontecer no nosso governo, porque, é claro, e automaticamente eu abaixo o combustível em 50%, porque nós temos 18 refinarias. Eu vou investir nas refinarias e nós vamos transformar o petróleo bruto em diesel, em gasolina, em gás e outra. Vamos oxigenar o nosso país e empregar, para a honra e glória do Senhor Jesus. Segurança, uma das principais pautas da segurança pública chama-se a PEC 446, conhecido como PEC 300. Você tem um piso da saúde, você tem um piso da educação, baixo, muito baixo, mas não temos o piso da segurança pública. É necessário que haja o piso da segurança pública. Hoje você visualiza que da violência à população, nós temos os militares que não são tratados com dignidade. Militar também é cidadão, só está pedindo para ser tratado com dignidade, só isso. A questão é que naquele momento os bombeiros militares do estado do Rio de Janeiro recebiam apenas R$900, enquanto a partida de Brasília ganhava R$5.000. E para o senhor também ter conhecimento, o que eu fui fazer na Bahia, quem me chamou lá foi a dona Dilma, com o juiz federal José Barroso Filho, que eu fui lá para resolver o problema, que nós tínhamos o Exército com a segurança pública em choque. Quando eu volto para o meu estado, saio com autorização. Quando eu volto para o meu estado, esse governo me prende e me leva para Bangu 1, sendo que eles me chamam, eles que me solicitam. Infelizmente, é o sistema político. Obrigado, essa política podre e suja que nós temos nesse país. A pergunta agora é da jornalista Lana Canepa. A pergunta vai para o candidato Álvaro Dias, com um comentário de Cabo Daciolo. Eu quero falar sobre combate à corrupção. Muitos brasileiros têm dito nas ruas e nas redes sociais que já não acreditam mais nos políticos e na política de maneira geral. Eu gostaria de saber quais são as medidas claras que os senhores propõem para combater a corrupção, punir quem estiver envolvido em casos de corrupção e tudo isso sem afetar o funcionamento das empresas e da economia brasileira. Sem dúvida. O grande desafio é vencer o descrédito. Em relação à corrupção, especialmente porque assaltaram o Brasil nos últimos anos. O que nós estamos propondo é a institucionalização da Operação Lava Jato como política de Estado permanente, uma espécie de tropa de elite de combate à corrupção. E para isso nós vamos convidar o juiz Sérgio Moro para ministro da Justiça. Mas não só ele, uma seleção de juristas como Miguel Reale Júnior, Modesto Carvalhosa e René Dotti, para a elaboração da legislação criminal do país, não apenas o aprimoramento da legislação criminal, acolhendo as propostas do Ministério Público de combate à corrupção, mas também as alterações constitucionais necessárias para que possamos ter os mecanismos e mudarmos esse sistema político e de governança, especialmente o sistema de governança corrupto e incompetente, que é uma fábrica de escândalos e corrupção. Certamente, eu vou repetir, não vou me cansar de repetir, sem a refundação da República, sem a substituição desse sistema, o país não vai gerar emprego, não vai promover desenvolvimento, nós vamos ver o nosso povo sofrendo. Para o candidato Ciro Gomes, com comentários do candidato Álvaro Dias. Candidato, nós falamos muito aqui no debate já sobre déficit fiscal, 139 bilhões de reais, falta de dinheiro para quase tudo. E ontem uma parte do país foi surpreendida com um pedido de aumento pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Salário que, se for aprovado pelo Congresso, passará dos 39 mil reais. Um efeito cascata no funcionalismo federal, em estados e municípios, que pode passar de 4 bilhões de reais. Além disso, o Congresso retirou da LDO uma proibição de reajuste de salário de servidores federais em 2019, contratação e aumento de servidores. Tem dinheiro para tudo isso? Criticar salário de ninguém. A vida é dura, a vida é difícil, porém, o brasileiro precisa saber, e nós da política precisamos dar exemplo, não é que não é salário propriamente, com todos os abusos e privilégios, o problema do Brasil. O que os governos arrecadam no Brasil
no orçamento estão reservados para despesa financeira. Rolagem de dívida e juro, R$ 51,60. 29 de cada R$ 100, Previdência Social, onde estão esses privilégios. 2%, levando 25% de tudo. E sobram 20% para educação, saúde, segurança, ciência e tecnologia. As bolsas agora estão ameaçadas de não serem pagas, o que é verdadeiramente a grande tarefa da próxima governança brasileira. Comentário do Álvaro Dias, candidato, por favor. Olha, anarquizar a administração pública brasileira, destruíram as finanças públicas e nos levaram para um déficit monumental, histórico, sem precedentes. Isso vai exigir um ajuste fiscal rigoroso e tem que começar no andar de cima, exatamente eliminando os privilégios das autoridades brasileiras que provocam grande indignação na nossa gente. Auxílio moradia, verba indenizatória, todos esses penduricalhos. Há que se começar reduzindo o tamanho do Estado, eliminando ministérios, diretorias, coordenadorias, departamentos, paralelismo, superposição de ações, reduzindo o tamanho do Congresso, diminuindo os senadores, deputados, depois sim, as reformas necessárias para o país. Candidato do jornalista Sérgio Amaral. Minha pergunta, Boechat, é para a candidata Marina Silva, com comentário do candidato Jair Bolsonaro. Candidata, o país tem problema de logística. A última pesquisa da Confederação Nacional do Transporte apontou que mais da metade da malha rodoviária brasileira é deficiente, considerada regular, ruim ou péssima. O Brasil já teve apagão elétrico, teve racionamento de água em São Paulo, em Brasília, filas nos portos e com tudo isso acabou que o produto brasileiro no mercado internacional chega a ser até 30% mais caro que os concorrentes. Se eleita, o que a senhora vai fazer para melhorar a competitividade do produto brasileiro? De fato, nós temos um grave problema na infraestrutura brasileira. E é claro que com essa dificuldade os custos acabam sendo repassados para a nossa produção e isso diminui sim a nossa competitividade. Hoje o Brasil perde em torno de 30% da sua produção agrícola por falta de armazenamento, por falta de estradas, hidrovias e ferrovias. No meu governo nós vamos investir sim para que a gente tenha os custos de produção reduzidos. Nós vamos trabalhar para que se aumente produção por ganho de produtividade e aí é fundamental investir em ciência, tecnologia e inovação para que o Brasil se torne um país cada vez mais competitivo, um país que tenha segurança jurídica, mas sem perder a qualidade do licenciamento ambiental, sem perder o cuidado com a saúde pública. Agrotóxico não é remédio e nós temos que melhorar a qualidade da nossa produção para podermos ser cada vez mais competitivos e integrados às cadeias produtivas globais, fazendo o dever de casa, criando um novo ciclo de prosperidade, sobretudo nas energias renováveis. É possível ter energia limpa, renovável e segura, com geração distribuída, aproveitando o vento, o sol, a biomassa e não o combustível fóssil como temos hoje. Candidato Bolsonaro, o senhor comenta. É um dos ministérios mais corruptos existentes no Brasil. Tudo de errado acontece lá. Obviamente, o preço daquilo que nós transportamos encarece. Devemos investir, sim, buscando a parceria privada em outros modais, como a ferrovia e o arco viário. No mais, no momento, como temos basicamente o rodoviário, devemos acabar com a indústria da multa no Brasil. É um vexame o que acontece na indústria da multa no Brasil. É uma roubalheira só. Devemos também rever, via acordo, o preço dos pedágios, que é inadmissível esse pedágio altíssimo que temos hoje em dia no Brasil. Candidato. Nós temos a clareza, e o nosso programa de governo trata isso com muito afinco,
da necessidade do investimento em infraestrutura e, obviamente, que o país precisa voltar a crescer. Nós temos que ter o investimento do próprio governo, o investimento da iniciativa privada em parceria, mas também é possível buscar recursos externos. Agora, nessa história de indústria da multa, tem uma coisa que precisa ficar bem claro. Hoje há uma indústria de isenção de multas, né? Há uma indústria de isenções, de refis que são feitos inúmeras vezes. E é isso que faz com que a gente não tenha o dinheiro para investir em infraestrutura. É uma espécie de grilagem do orçamento público com perdões de dívidas e de multas. A pergunta agora é do jornalista Fábio Panunzio. Pergunta que eu dirijo ao candidato Geraldo Alckmin com o comentário da candidata Marina Silva. É o seguinte, o presidente Michel Temer estabeleceu logo no começo do governo um critério para tratar de pessoas enroladas em lava-jato, com processo da justiça. O critério era, se for investigado, fica, se for denunciado, é afastado, se for condenado, é demitido. Esse critério não foi aplicado. Mas eu gostaria de saber do senhor, se o senhor contrataria alguém de má reputação para o seu governo e que trataria, todos os escalões, não estou falando só da esplanada. E que tratamento, qual seria o critério? O senhor vai ter um critério para admitir auxiliares? E o que o senhor faria com essa miríade de cargos de confiança que existem hoje no Brasil? Olha, primeiro nós vamos escolher nos partidos políticos os melhores quadros. Aliás, dei o exemplo aqui da minha candidata a vice-presidente da República, a senadora Ana Amélia, que é um dos melhores quadros do Parlamento brasileiro, além de representar as mulheres. Segundo, os melhores quadros da sociedade. Não precisa ser de partido político nenhum. Aliás, a maioria dos meus secretários de Estado aqui em São Paulo não tinham filiação partidária e foram ótimos secretários de Estado. O critério da competência. É claro que governo, quem perde deve fiscalizar, exercer a oposição, quem ganha, governe e governe bem, para resolver os problemas do povo. Governo que funcione, para o Brasil poder andar e poder criar emprego e renda. Agora, agências reguladoras a 1.000 quilômetros de distância de partidos políticos, totalmente profissionalizadas, e diminuir o tamanho do Estado, reduzir ministério. Aliás, em São Paulo vendi avião, helicóptero, devolvi prédio, fechei fundações, coisas que não têm mais razão de ser. Nós vamos fazer um ajuste pelo lado da despesa, poupando o dinheiro da população. Privatização. O Estado não vai ficar mais fraco, ele vai ficar mais forte, tendo boas agências de fiscalização e marcos regulatórios. Muito difícil acreditar que quem se junta com aqueles que estão envolvidos em graves casos de corrupção, que se somar a todos dá mais de 500 anos, é mais do que o descobrimento do Brasil, que possa, de fato, ter critérios que sejam levados a... Candidato Alckmin. Olha, eu quero começar dizendo que eu nunca fui do PT e nem ministro do PT. Para deixar bem claro que somos de uma outra linhagem. E também destacar que a impunidade é que estimula a atividade delituosa. Acho que nós estamos vivendo no Brasil um momento ótimo, que só vai melhorar. Dá todo o apoio aos organismos de fiscalização e de controle. Mas quero chamar a atenção do telespectador. O que disse o ex-delegado-geral da Polícia Federal? Se não mudar o modelo político, vai continuar tendo problema. Nós precisamos mudar esse modelo político. A primeira reforma, a reforma política. A jornalista Lana Canepa dá sequência ao bloco. Agora a pergunta vai para o candidato Bolsonaro, com um comentário de Guilherme Boulos. O povo brasileiro tem dificuldade, candidatos, de entender alguns privilégios que são bancados com dinheiro público, dinheiro que sai dos impostos pagos, às vezes, a duras penas, geralmente a duras penas. Eu estou falando aqui de auxílio moradia, auxílio paletó, gasolina, carro à disposição, passagem aérea e de pensão vitalícia para filhos de militares. Candidato, o que o senhor vai cortar se o senhor for eleito? Primeiramente, o ano passado eu poderia ter gasto R$400 mil
da minha verba, chamada cotão. Usei metade disso. A questão do auxílio moradia está na lei. O meu apartamento particular em Brasília, de 70 metros quadrados, eu tenho despesas, né? Pago IPTU, pago condomínio, entre outras coisas. Fica quase no 0 a 0. Poderia, ou melhor, estou ocupando agora um apartamento funcional e estou botando à venda o meu apartamento para acabar com isso daí. Questão de pensão de filhas militares. Deixe bem claro que nós tínhamos a nossa previdência própria até o início dos anos 60, quando o governo então resolveu pegar aquele recurso e fazer com que o governo viesse a pagar as pensões. Em 2000, botamos um ponto final nessa vitaliciedade da pensão das filhas. Obviamente, tem ainda aquelas que tinham o direito adquirido. Agora, cortar privilégio de militares, que privilégio? Se nós não temos fundo de garantia, não temos hora extra, não temos direito... Bomba lá em algum lugar. Agora, queria aqui dizer que a nossa candidatura é a única que não tem rabo preso para poder enfrentar esses grandes privilégios, né? Ganhando a presidência da República, né, Bolsonaro não vai poder ter auxílio moradia tendo casa, não. Nem nenhum deputado que está aqui e nem nenhum que está lá na Câmara. Nem nenhum juiz e nem nenhum desembargador, né? Auxílio moradia, auxílio terno, auxílio viagem para Miami. É uma esculhambação que nós vamos enfrentar. Não é? Privilégio não combina com direito. Nós vamos ser o governo dos direitos. E não venha dizer que está na lei, mas não é ético. E é por isso que nós vamos mudar essa lei. Uma lei que garante que o IPTU de alguém seja pago com dinheiro público que é deputado, pera lá, nós vamos enfrentar a esculhambação e todos os privilégios nesse país. Uma prova de que este debate se desenrola em alto nível, tivemos agora, no quarto bloco, o primeiro pedido de resposta do candidato Jair Bolsonaro. Expulso do Exército. O senhor tem palavra agora, por favor, o senhor pode responder, não há necessidade. Obrigado, Bochá. É até bom para explicar um pouquinho da minha vida. Tá? Fiquei por 17 anos no Exército Brasileiro. Saí do Exército quando fui diplomado no cargo de vereador em 1988 no Rio de Janeiro. Não fui expulso e nem botei bomba em lugar nenhum. Todos os processos, as acusações foram arquivados. Colocar bomba, colocava atuar. Ex-chefe Dilma Rousseff, que matou gente, inclusive, como matou Mário Cosel Filho em São Paulo, explodindo o QG daquele exército, como matou a Coronhada, o seu grupo VPR, o tenente Alberto Mendes Júnior, lá nas matas do Rio Ribeira de Iguape. Assim sendo, eu sou uma pessoa que sou capitão do Exército com muito orgulho e pretendo sim continuar servindo minha pátria como capitão do Exército, tendo ao meu lado um general do glorioso Exército Brasileiro. Foi só eu chamar a atenção para o fato que não havia até agora nenhum pedido de resposta e vieram logo dois. O candidato Boulos... O candidato Boulos, o senhor tem que verbalizar a razão do seu pedido para que a comissão possa julgá-lo, candidato. De resposta, porque o deputado Bolsonaro me qualificou como tendo a Dilma como ex-chefe, que nunca ocorreu, nunca fui do governo da Dilma, ela nunca foi minha chefe. Bom, só um minuto, peço gentileza, são poucos segundos. Candidato Boulos, seu pedido foi negado pela comissão. Devo dizer que por unanimidade. Bom, vamos dar sequência então. A pergunta agora é do jornalista Rafael Colombo. Rafael, por favor. Boixá, minha pergunta é para o candidato Boulos com um comentário do candidato Alckmin. Todo partido, quando está na oposição, cobra o governo a atualização da tabela do imposto de renda. E quando esse partido que estava na oposição assume o governo, não atualiza a tabela do imposto de renda e passa a ser cobrado pela oposição. Nessas idas e vindas, em 20 anos, a defasagem média de 90% da tabela do imposto de renda, o que prejudica exatamente aquela camada da população chamada de classe média baixa, que não deveria pagar imposto, que é tomado indevidamente pelo governo. De que forma o senhor pretende tratar isso? Se compromete a atualizar a tabela do imposto de renda? Pretende fazer alguma alteração na forma de cobrança do imposto de renda, como, por exemplo, criação de novas alíquotas? Olha, nós pretendemos sim, nós vamos fazer uma reforma tributária no Brasil. Porque hoje, no nosso país, quem tem menos paga mais, quem tem mais paga menos. Não é? Se você for ver, hoje, 49% de toda a arrecadação tributária do país é sobre consumo.
e não sobre renda e patrimônio. Nós vamos atualizar a tabela do imposto de renda, reduzindo, inclusive, para trabalhadores e para a classe média que hoje pagam demais e criando nova alíquota para super rico, para banqueiro, para gente que não paga. Um professor universitário hoje paga a mesma alíquota de 27,5% do que um grande banqueiro, do que alguém que ganha 500, 600, 700 mil por mês. Isso é inadmissível. É por isso que nós vamos fazer essa reforma tributária também, tributando lucro e dividendo, taxando grandes fortunas, como já está na Constituição há 30 anos, e aumentando a alíquota de imposto sobre grandes heranças. No Brasil, hoje, a alíquota máxima de herança é 8%. Nos Estados Unidos chega a praticamente 40%. Não dá para ser desse jeito. Nós não podemos ter um Estado que seja o Robin Hood ao contrário. Tira dos pobres e da classe média para dar para os super ricos. Nós vamos corrigir o imposto de renda sim, para que quem tem mais pague mais, quem tem menos pague menos, e vamos fazer uma série de medidas tributárias que vão permitir um plano de investimento público que vai voltar a gerar emprego nesse país, investir em educação, saúde, moradia, infraestrutura, que é o que o povo precisa. Candidato Alckmin. Olha, eu entendo que a reforma tributária ela é essencial para simplificar. Nós pretendemos substituir 5 tributos por um IVA, um imposto de valor agregado. Isso vai ajudar a indústria para poder gerar mais emprego e renda. Vou sim também tributar dividendos, reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica e a CSLL, a contribuição sobre o lucro líquido. Para quê? Para ter mais investimento no Brasil, mais empresas virem aqui para o Brasil, as empresas reinvestirem e o país ter mais emprego. Vamos corrigir a tabela do imposto de renda e o FGTS, que é dinheiro do trabalhador e da trabalhadora. O trabalhador e a trabalhadora brasileira é tungado, porque o dinheiro do FGTS não corrige nem a inflação. Nós vamos substituir pela TLP, juros mais correção monetária. Candidato Boulos. Olha, o Alckmin falando que vai tributar dividendos, não é quase igual o Meirelles dizer que não trabalha para banco, não é? Não dá. Então, o Alckmin, inclusive, no seu governo em São Paulo, deu 14 bilhões de reais em desonerações para as grandes empresas no ano passado. Falar de imposto é também falar de quem está deixando de pagar. Quem deveria pagar menos é o trabalhador, que já paga muito. Cada coisa que você compra está lá embutido o imposto. Você nem sabe de onde vem. No nosso governo vai saber o que é imposto. Nós vamos reduzir o imposto sobre consumo. Vamos aumentar sobre renda e sobre patrimônio. E vamos acabar com a farra das desonerações fiscais. Nós vamos acabar com o Bolsa Empresário, que o Alckmin manteve e que muita gente que está aqui, os 50 tons de Temer, muitos deles concordam. Bolsa Empresário, não. Bolsa Empresário, como muitos dizem em relação ao Bolsa Família, que não querem dar o peixe, tem que ensinar a pescar, Bolsa Família custa 30 bilhões ao ano. O Bolsa Empresário, 280 bilhões ao ano no país. Vamos deixar de dar o peixe para o empresário e ensinar ele a pescar. Sérgio Amaral é o jornalista que faz a pergunta agora. Minha pergunta agora, Boechat, é para o candidato Henrique Meirelles, com o comentário do candidato Ciro Gomes. Candidato, a autorização e liberação do chamado Protocolo de Pesquisas Clínicas de novos tratamentos de câncer e outras doenças graves, ela demora muito tempo aqui no Brasil. Na Bélgica, por exemplo, são 2 meses, aqui às vezes passa de 1 ano e meio. E quando um tratamento ou um remédio novo é liberado na Europa ou nos Estados Unidos, por exemplo, custa ser liberado também aqui no Brasil. E aí, com isso, muitos doentes que poderiam ser curados não são, eles acabam morrendo. Minha pergunta, candidato, é o seguinte: se eleito, o que o senhor pode fazer para terminar com essa burocracia que mata muita gente? O maior problema que nós temos hoje para o funcionamento do serviço público no Brasil é exatamente a burocracia. Existiram vários exemplos que foram mencionados pelo Sérgio, mas o importante é que vai muito além disso. Por exemplo, a complexidade até para se conseguir pagar imposto no Brasil é inaceitável. A complexidade para se registrar, para fazer uma consulta médica,
é inaceitável. O que nós vamos fazer é algo que, inclusive, muitas dessas medidas já propus, quando ministro da Fazenda, 15 medidas desburocratizantes, não só no governo, burocratização e também de digitalização, que pode-se resolver grande parte desses problemas com um sistema digital, que é transparente, que é rápido e que pode ser, em última lucros. O princípio do direito de resposta é... Ele dá a entender que isso é uma droga. Isso é algo para curar a vida, para curar alguém. Essa Anvisa corrupta, loteado por políticos, corrupta. Vocês sabem, eu queria solicitar ao candidato Jair Bolsonaro esclarecer a todos, por extensão, o direito de resposta se dá mediante ofensa, não mediante erro de interpretação ou adjetivação crítica. Portanto, não faz nenhum sentido, deputado Bolsonaro, a sua interpelação. Não, o que dá a entender cabe ao público candidato. Ele entenderá corretamente, sem dúvida. A palavra está com o candidato Henrique Meirelles, por favor. Bom, o que nós estamos vendo aqui muitas vezes de desvio de atenção é exatamente o que nós precisamos resolver no Brasil. Dar atenção para os assuntos sérios e para aquilo que interessa à população. Nós temos que criar emprego, criar renda, mas temos que desburocratizar o país. Temos que desburocratizar o serviço público e dar a cada cidadão o direito de ter acesso, de ter transparência. Por isso, temos que usar, por exemplo, a tecnologia, para que, de fato, o cidadão tenha direito de saber o que está acontecendo em todo o serviço público, poder cada um julgar, você julgar esse tipo de assunto que está discutido aqui, porque você vai ter todas as informações e um melhor serviço usando a tecnologia de ponta. Esta foi a última resposta do bloco. Lembro que já está acertada com os partidos a data para o debate em caso de segundo turno. É o dia 11 de outubro. Antes de seguir para uma rápida pausa, cada participante terá 1 minuto e meio para suas considerações finais. Entre os melhores ranqueados, só tem um que pode realmente mudar o destino do Brasil. Esse chama-se Jair Bolsonaro. Nós precisamos de um presidente honesto, que tenha Deus no coração, seja patriota e seja independente para, pelo exemplo, governar esse grande país. Um presidente que honre e respeite a família, que trate com consideração criança em sala de aula, não admitindo ideologia de gênero, impondo a escola sem partido. Um presidente que não divida homos e héteros, pais e filhos, nordestinos e sulistas, brancos e negros, ricos e pobres. Um presidente que deixe para trás o comunismo e o socialismo, que sepulte o Foro de São Paulo, que faça negócio com o mundo todo, não mais pelo viés ideológico, que pratique, sim, o livre mercado. Um presidente que jogue pesado na questão da insegurança pública, para que as mães possam sorrir sem mais temer se teu filho chegar vivo em casa ou não. Precisamos de um presidente que, acima de tudo, tenha a palavra. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Candidato Álvaro Dias, por favor, suas considerações finais, 1 minuto e 30. Antes, na nota de rodapé, dizer que vamos acabar, sim, com todos os privilégios das autoridades e, com segurança, o juiz Sérgio Moro estará ao nosso lado apoiando. Tenho certeza que ele apoiará o fim de todos os privilégios das autoridades. Mais importante do que um candidato possa dizer durante a campanha é o que ele foi, o que ele fez, como fez, se é passado limpo, se tem experiência administrativa e que experiência administrativa teve. Se eu falo que vou promover reformas refundando a República, eu preciso apresentar as credenciais. Eu fui governador e fiz reformas. Esta casa me inspira.
Joemir Betting, saudoso, dizia ao final do meu governo: apenas um Estado brasileiro, apenas um, termina o mandato com superávit, dinheiro em caixa e um grande programa de obras realizados. Um milagre operado por um par de santos. Reforma administrativa e saneamento financeiro. O Paraná demonstra que a administração pública no Brasil ainda é viável. Temos esse plano de metas. Paulo Rabelo, economista do ano, e eu temos esse plano de metas. Mas ele não se concretizará com esse blá blá blá. Por isso, eu repito, vou repetir sempre, abra o olho, Brasil. É preciso mudar esse sistema corrupto e incompetente para mudar o Brasil. E eu lembro Raul Seixas: tenha fé na vida, tenha fé em Deus, tente outra vez. Vamos tentar outra vez. Cabo Daciolo. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu agradeço a Band, Boechat. Eu sou o Cabo Daciolo, servo do Deus vivo, hoje candidato à presidência da República e tenho como vice uma profissional da educação. A mudança do nosso país, ela começa em valorizarmos os profissionais da educação e darmos a educação aos nossos jovens. E eu quero deixar uma mensagem aqui para os ateus, para os cristãos de forma geral, o espírita, o católico, a umbanda, o evangélico, que vamos levar a nação a clamar ao Senhor, que o amor transforma e que nós precisamos tratar o próximo da maneira que nós gostaríamos de ser tratado. E a mensagem que eu deixo aqui para concluir está no livro de Jeremias, no capítulo número 29, do verso 11, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, nação brasileira, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, nação brasileira. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Um recado e uma deixa aqui. Doutor Enéas, o que ele falava era verdade. Tudo verdade. E não levaram ele a sério. Servimos um Deus vivo e vamos transformar a colônia brasileira em nação brasileira. Glória a Deus. Candidato Geraldo Alckmin, suas considerações finais, por favor, 1 minuto e meio. Agradecer a você, Boechat, agradecer a toda a equipe da Band e agradecer os candidatos aqui presentes e principalmente a vocês que até esta hora da madrugada estão acompanhando esse debate. É a sociedade, é a população que vai fazer a diferença. Nós vamos organizar esse grande trabalho, começando por uma grande equipe que está nos ajudando no programa de governo, para apresentarmos as melhores propostas para o país. Depois, governabilidade. Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Nós precisamos tirar as coisas do papel. Eu fiz São Paulo, mesmo na crise, cresceu, fez 5,3 bilhões de superávit primário, reduzimos impostos, não para empresário, mas para o contribuinte. O álcool aqui, o etanol, é 12% na bomba, enquanto que no Brasil inteiro é quase 25%. Reduzir gastos públicos, nós vamos fazer o ajuste fiscal pelo lado da despesa, indo no detalhe, ministérios, aviões, senadores, deputados, estrutura... Termina aqui o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República nas eleições 2018. O mito chegou, nada. O mito chegou e o Brasil acordou. A esperança de verdade, olhar de criança. Agora podemos ver um futuro melhor. O mito chegou, e o Brasil acordou. A esperança de verdade, olhar de criança. Agora podemos ver um futuro melhor. O mito chegou. O mito chegou. Em 2018, já lo sabem. O povo
já cansou de mentiras, tantas falácias e hipocrisia. Nos tempos de hoje claramente posso ver quem defende o Brasil acima de seu interesse. Uma nova onda tomou conta do Brasil, de forma espontânea como jamais se viu. A honestidade chegando, voltando à cena, por isso Bolsonaro é clamado onde chega. TV, rádio, revista, jornal, artistas, atores da Globo passam mal. Mamaram na teta do governo marginal. Boquinha vai secar, tá ligado, passam mal. Quero para o meu país representa um futuro mais feliz. Ir à escola porque quero aprender ciência, matemática, física, português. Não tenho idade pra isso. Oh, que nojento, nascer menino. Vou me tornar um homem, Deus quis assim. Não me incomode, obrigado meus pais pela orientação. Bolsonaro na cabeça e no coração. Todo brasileiros que a minha voz escuta. Pátria, sou teu filho, não vou fugir à luta. Chegou e o Brasil acordou. A esperança de verdade, olhar de criança. Agora podemos ver um futuro melhor. O mito chegou, oh, oh, e o Brasil acordou. A esperança de verdade, olhar de criança. Agora podemos ver um futuro melhor. O mito chegou, oh, oh, ele sempre teve a razão. O mito chegou, cara mais honesto no meio de toda essa podridão. O mito chegou, Deus te deu a missão de governar a maior nação. O mito chegou, Bolsonaro presidente. O mito chegou, o mito chegou. Oh, oh. O mito chegou, Bolsonaro, yeah, el veneco loco. O mito chegou, e a esquerda apavorou. Não tem para correr, não existe mais volta. Bolsonaro, presidente 2018. O mito chegou. Quem vos fala, el veneco louco. Hero, o filho do veneco. Dando a cara pra bater. Não tenho medo de você. Não tenho medo de você. Bolsonaro, presidente 2018. O mito chegou.